Olá, tudo bem? Aqui é Rafael Paiva e vamos para mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje vamos falar de uma notícia muito boa mesmo. Se bem que, né, Brasil, notícia boa, enfim, vamos lá, né? Tudo é ruim. Lula presidente, Bolsonaro solto, Sérgio Cabral solto, Eduardo Cunha comemorando a cassação de Deltan Dallagnol, Deltan Dallagnol cassado, Sérgio Moro na iminência de ser preso. Então tudo tá ruim, né? Mas de vez em quando surgem algumas notícias que, né, assim, nós conseguimos respirar um pouco, né? Qual a notícia? Fernando Collor de Mello, nosso querido ex-presidente que foi empichado em 92, vai ser preso. Vai ser preso é uma afirmação muito forte. Ele pode ser preso. Pode ser preso. Aí você pergunta, Rafael, quem é Fernando Collor de Mello? Realmente é uma pergunta complicada de se responder, porque ele foi presidente durante 1 ano e meio aproximadamente. Eu sei disso. Mas durante esse pouco tempo ele fez lambança, ele fez cagada. Fez cagada. Tipo, ele confiscou a poupança. Ele confiscou a poupança. Ah, a inflação está enorme e a população está gastando muito. O que nós vamos fazer? Segurar o dinheiro da população. Foi isso que ele fez, né? Agora, e a pergunta que eu faço para você, né? E o Arthur Duval fez muito bem no final do vídeo que ele fez sobre o Fernando Collor de Mello. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: como é que um cara desse, gente, com tanta informação que nós temos acesso ao Google, à internet, a tudo. Como é que um cara desse, com um histórico que ele consegue se perpetuar no poder? Como ele consegue isso? Né? Inexplicável, inexplicável. Né? Mas até o Lula, né, conseguiu se reeleger com 57 milhões de votos, 57 milhões, eu acho, sei, 50 e poucos milhões de votos, então tá, faz parte. O Bolsonaro tem milhões e milhões de seguidores, então faz parte. Tá bom. Maioria do STF vota para condenar Collor por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Corte vai retomar na próxima semana a análise de ação penal contra o ex-senador acusado de crimes de corrupção passiva, de lavagem de dinheiro e organização criminosa. A maioria dos ministros do STF voltou nesta quinta-feira, 18, para condenar o ex-senador Fernando Collor pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A sessão foi interrompida e deve ser retomada na próxima semana. O plenário do STF julga uma ação penal que Collor é acusado de receber 29,9 milhões em propina por negócios da BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras, na venda de combustíveis. O relator, ministro Edson Fachin, considerou que há provas suficientes de que os crimes ocorreram e foram praticados por Collor utilizando sua função parlamentar. As defesas dos 3 réus na ação penal negam as acusações. Claro, né? Aquilo que eu sempre falo. O cara é um vagabundo, faz merda e consegue ter advogado defendendo, né? Mas a nossa Constituição prevê isso. Nossa Constituição prevê a ampla defesa, o contraditório, blá, 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 blá. Enfim. Até o momento, acompanha o entendimento de Fachin pela condenação por corrupção passiva e lavagem de dinheiro os ministros Alexandre de Moraes, André Mendonça, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia. Para os ministros, a propina seria de 20 milhões. 4 ministros, Moraes, Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia, acompanharam o voto de Fachin, também em relação à condenação pelo crime de organização criminosa. Neste ponto, o ministro André Mendonça considerou mais adequado enquadrar a conduta como associação criminosa, um crime diverso previsto no Código Penal. O que está acontecendo aqui? Todos os ministros votaram contra Collor. Só que tem 2 que fizeram ressalvas. Quais foram esses 2 ministros? Os ministros do mito, André Mendonça e Cássio Nunes. Né? O André Mendonça, ele disse que o Collor cadê? Associação criminosa. Ok? Aqui, ó. O relator, aqui, ó, até o momento, acompanhamento de Fachin, condenação de corrupção pela dos ministros,
para os ministros, a propícia de 20 milhões. Quanto os ministros acompanham a voto em relação à condenação como organização criminosa, neste ponto, os ministros consideram que ele associação. Então, o André Mendonça ele disse que o Collor não teve organização criminosa. O que o Collor fez foi associação criminosa, o que tem diferença de acordo com o nosso código. Ok? Já o Nunes Marques falou que não. O Collor não fez nada de errado, tem que ser absolvido. Né? Esses são os ministros do mito. O ministro Nunes Marques votou pela absolvição dos 3 réus por considerar que não há prova suficiente para a condenação. Em nota, a defesa de Collor disse que reitera sua convicção de que o ex-presidente da República não cometeu crime algum e tem plena confiança de que até a proclamação do resultado final, essa convicção vai prevalecer. Realmente, Collor é inocente e eu acho que ele deveria voltar a ser presidente da República. Porque se Lula voltou, ele também pode voltar. Entendeu? Proposta de pena do relator. Os ministros avaliaram os crimes, mas não analisaram no plenário a proposta de pena apresentada pelo relator. Fachin propôs um total de 33 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, sendo corrupção passiva 5 anos e 4 meses, organização criminosa 4 anos e 1 mês, lavagem de dinheiro 24 anos, 5 meses e 10 dias. Quanto aos outros 2 réus, Fachin propôs pena de 8 anos e 1 mês de reclusão para Pedro, o outro cara aqui, com cumprimento inicial em regime fechado, pena de 16 anos e 10 meses de reclusão para Luiz Pereira Duarte de Amorim. O cumprimento também terá de ser inicialmente na prisão. O relator também propôs interdição para exercício do cargo ou função pública e multa de 10 milhões por danos morais para Collor. Perda em favor da União dos bens, direitos e valores que foram objeto de lavagem de dinheiro e fixa a proibição de exercício de cargo ou função pública para Collor e Amorim. Voto do relator. Na retomada do julgamento nesta quarta-feira, o ministro Edson Fachin concluiu o voto apontando indícios de que os crimes foram cometidos. Para o ministro, há um conjunto expressivo de provas. Abre aspas. O conjunto probatório produzido nestes autos, já exaustivamente analisado no decorrer deste voto, é apto a dar suporte à narrativa acusatória exposta da denúncia, no sentido de que os acusados, de fato, integravam um grupo organizado destinado à prática de crime no âmbito da BR Distribuidora S.A., por meio dos quais auferiram vantagem devida de natureza pecuniária, argumentou. O ministro Alexandre de Moraes voltou para condenar Collor por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O ministro ainda não se manifestou sobre a pena de 33 anos proposta pelo relator. Houve a formação de uma organização criminosa com pagamentos por meio de sofisticado esquema. A meu ver, está devidamente comprovada a estruturação do grupo que pretendia a prática de crimes de corrupção. Na sessão desta quinta-feira, o ministro André Mendonça divergiu em parte. O ministro concordou na existência de provas dos crimes, mas pontuou que os crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro não foram múltiplos. Também ponderou que não via a existência de uma organização criminosa, mas sim de uma associação criminosa que tem diferença de acordo com o nosso código. O caderno probatório se configura, a meu juízo, suficientemente robusto e acima de dúvida razoável no sentido de autorizar o acolhimento, ainda que parcial, da tese acusatória. O ministro votou para que Collor pague 13 milhões por danos morais, no caso de Ramos, indenização de 5 milhões e 2 milhões para Amorim. Mendonça também não fixou inicialmente uma proposta de pena. Afirmou que aguardaria as discussões no plenário. O ministro Nunes Marques, ministro do mito, votou para absolver Collor e os outros réus. Segundo o ministro, os investigadores não conseguiram avançar em provas e a acusação foi baseada apenas em delação premiada, o que não pode ser considerado como a condenação. Abre aspas. Não há como se considerar comprovada a tese acusatória de que teria havido na espécie sustentada negociação de venda de apoio político para indicação e manutenção de dirigentes da BR Distribuidora. Para o ministro, inexiste lastro probatório suficiente a amparar a conclusão de que a celebração dos 4 contratos para a construção de bases de combustíveis entre a BR Distribuidora e a UTC Engenharia S.A. tenha se concretizado, conforme sustentou a acusação. O ministro Luiz Roberto Barroso concluiu que há provas suficientes de diferentes procedências que transcendem as colaborações. O ministro Luiz Fux também considerou que há provas para a condenação. Abre aspas. Eu entendo que o conjunto dessa prova tornou extreme de dúvidas que realmente esse delito de corrupção foi praticado, o delito de lavagem foi praticado e também o delito de organização criminosa. A ministra Carmen Lúcia disse que provoca
uma amargura cívica que parte dos atos denunciados pela PGR tenha ocorrido em 2012, quando o STF julgava o chamado mensalão do PT. Nada disso causou qualquer temor. Parece uma parte de pessoas que estavam a praticar atos denunciados e comprovados agora para fim de se verificar a extensão de que temos que resolver no Brasil. O Brasil, que tem uma Constituição que expressa de maneiras clara, formal, que a administração pública submete-se ao princípio da moralidade. E ver este quadro é extremamente amargo ter que trabalhar com isso. Enfim. Segue aqui a notícia, né? E eu já pergunto para você, o que vocês acham dessa condenação do Fernando Collor de Mello? Vocês concordam com ela ou vocês defendem o Fernando Collor de Mello? O que vocês acham? Comenta. Interessante aqui, ó. Sobre o caso. O caso que é um desdobramento da Operação Lava Jato, preste atenção, Lava Jato, envolve Collor e outros 2 réus, os empresários Luiz Pereira Duarte de Amorim e Pedro Paulo Bergamaschi de Leone Ramos. O primeiro é apontado na denúncia como administrador de empresas do ex-senador. O segundo seria o apoiador particular do ex-parlamentar. Segundo a denúncia apresentada em 2015, os pagamentos teriam sido feitos entre 2010 e 2014 em negócios envolvendo a subsidiária, que tinha à época 2 diretores indicados pelo senador. A corte começou a analisar o caso no último dia 10, com a apresentação do relatório do Fachin e do parecer da Procuradoria-Geral da República. A vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, afirmou que as irregularidades são provadas não apenas pelas informações da colaboração premiada, mas pela reunião de outros documentos. Abre aspas. As provas produzidas durante a instrução processual, consistentes em depoimentos pessoais, tabelas, relatórios financeiros, documentos apreendidos, entre outros, formam um acervo probatório coeso e coerente que, analisado em conjunto, não deixa dúvidas sobre a autoria e a materialidade dos crimes praticados. E a pergunta que eu faço para você, por que o Cássio Nunes votou contra? Né? Além da condenação a 22 anos de prisão, a PGR pediu que seja imposta multa e o pagamento de indenização de 29,9 milhões por danos materiais, o valor que teria sido cobrado em propinas, e mais 29,9 milhões em danos morais, totalizando 59,9 milhões. Este valor ainda vai passar por atualização monetária. Então, meus queridos, agora, né, é esperar e ver o que vai acontecer com o nosso ex-excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil, Fernando Collor de Mello, que foi empichado por causa de uma compra de uma Brasília. Enfim, não estou defendendo, estou falando fato, ok? E você, o que você acha? Você acha que essa condenação é coerente? Não é coerente? O que você acha? Coloca aqui embaixo. Né? A notícia ruim é que ele, como eu falei no início do vídeo, ele não vai ser preso. Ele pode ser preso. Porque Brasil é Brasil. Então, né? Nem sempre tudo que queremos vai acontecer. Ok? Bem, esse é o vídeo. Se você curtiu, dê um like. Se você não curtiu, dê um dislike. Explica por que você não curtiu. Se inscreva no canal, ative o sininho. Até o próximo vídeo, se Deus permitir eu fazer mais um vídeo. Um beijo, abraço. Fui. Bom final de semana.